Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da 12ª semana do tempo comum, nesse dia 24 de junho, dia que celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 3 a 7. Naquele tempo, Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, podemos dizer que o capítulo 15 é o coração do Evangelho de Lucas. Esse capítulo nos revela o desejo de Deus e o que Jesus fez ao longo de sua missão. As três parábolas, ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, exaltam o coração misericordioso e o amor terno e gratuito de Deus por nós e nos convidam à alegria quando se recupera algo perdido. A parábola da ovelha parte da preocupação pela ovelha perdida e termina na alegria por ter sido encontrada. A imagem da ovelha e do pastor é muito rica e muito utilizada pelos profetas e pelo próprio Jesus. As ovelhas são a imagem do povo de Deus e o pastor representa todos aqueles que têm certa responsabilidade com esse povo. As parábolas confrontam o bom pastor com o mau pastor. Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que conhece suas ovelhas, as chama pelo nome e vai em busca da perdida. O coração misericordioso de Jesus nos convida a imitá-lo no nosso relacionamento com os outros e a recuperar as pessoas esquecidas e marginalizadas pelos dirigentes e pela sociedade. A sociedade moderna exclui muito mais que 1% de sua população. O Papa Francisco nos alerta: devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Está em Evangelho Gáudio, número 53. Querido irmão, querida irmã, a parábola da ovelha que se perdeu nos ajuda a conhecer melhor Jesus, seu coração e seu amor por nós. Ele é o pastor que sentiu falta de sua ovelhinha, deixou as outras seguras e saiu sem descanso em busca delas. E não desistiu até encontrá-la. Então, transportou-a nos ombros e festejou com os amigos sua volta. Na parábola, a ovelha é o pecador que se converte. A conversão é uma experiência permanente em nossa vida. Às vezes nos afastamos, nos distraímos, nos perdemos. Mas Jesus nos encontra, nos reintegra em sua graça, em seu amor, em sua comunidade. Na parábola enxergamos a missão de Jesus. Ele é o pastor que nos conhece, nos ama, se sacrifica por nós, nos defende com a própria vida. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, rezar o Salmo 22, Salmo 23, celebrando o pastor que cuida de nós. E reze assim comigo esta oração.
Ó Jesus, nosso pastor, vem cuidar de todos nós, ovelhas do teu rebanho, pois muitas vezes cedemos às tentações do mundo e erramos por caminhos que não são teus. Acolhe-nos com amor e ternura. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira que celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nesse dia 24 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, Ezequiel 34, do versículo 11 ao 16, a segunda leitura, Romanos 5, de 5 a 11, o texto de Lucas 15, 3 a 7, rezar o Salmo 22. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá acompanhar agora a leitura da profecia de Ezequiel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangendo as três leituras e o Sagrado Coração de Jesus. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho, de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhê-las do meio dos países para as conduzir à sua terra. Vou apacentar as ovelhas sobre os montes de Israel, nos vales dos riachos e em todas as regiões habitáveis do país. Vou apacentá-las em boas pastagens, e nos altos montes de Israel estará o seu abrigo, e pastarão em férteis pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-la conforme o direito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A imagem, querido irmão, querida irmã, a imagem do bom pastor está em destaque na liturgia da palavra da festa do Sagrado Coração de Jesus. Nada mais expressivo do que essa terna imagem para mostrar quanto Deus nos ama e nos quer junto dele, quanto ele cuida de nós e nos protege. Celebrar o coração de Jesus é celebrar o amor de Deus por nós com um coração compassivo, compreensivo, paciente e misericordioso, que nos quer junto dele, custe o que custar, e que se entristece quando alguém se desvia do seu caminho, quando alguém se fere ou se entristece. Deus se entristece com as nossas tristezas e se alegra com as nossas alegrias. A comparação de Deus com o bom pastor está presente na primeira leitura, no Salmo 22, 23 e no Evangelho de hoje. Essas três leituras nos mostram o infinito amor de Deus por nós e nos ensinam a amar incondicionalmente, sobretudo amar aqueles que mais necessitam do nosso amor, que são os que sofrem, os marginalizados e os pecadores. Assim, a primeira leitura mostra que Deus, como bom pastor, vai procurar suas ovelhas desgarradas. Ovelha desgarrada é sinal de ovelha que corre perigo, que está vulnerável, que precisa de amparo e proteção. E essa proteção não pode tardar.
Se ele vai à procura delas, é sinal de que elas estavam perdidas ou dispersas. É o primeiro sinal de que Deus vai ao encontro dos necessitados, dos, dos que estão afastados, dos que precisam mais, enquanto os outros podem esperar. Com esse gesto, ele nos ensina a irmos ao encontro dos nossos irmãos afastados, distanciados, magoados e ofendidos. Esse é também o apelo da igreja nesses últimos tempos, quando se pede a renovação de nossas estruturas paroquiais, tornando nossas paróquias acolhedoras, mais comunidade de comunidades, mais humanas e fraternas, lugares de preocupação mútua e de amor mútuo. Uma igreja que sinta a falta dos que se dispersaram e vai ao seu encontro. Por isso, o apelo da igreja hoje é para irmos ao encontro dos afastados, como o pastor vai ao encontro da ovelha desgarrada. Desse modo, contar as ovelhas significa conhecê-las, significa se preocupar com elas, significa querer saber como elas estão se sentindo, etc. Quando o profeta diz que o pastor vai contar as suas ovelhas e reuni-las dos lugares de onde elas haviam se dispersado, ele mostra que Deus conhece as nossas fraquezas, debilidades e necessidades e vem sempre em nosso socorro. Essa imagem ela é extremamente confortante e nos ajuda a confiar ainda mais em Deus. São muitos os dias nublados de escuridão em nossa vida, na nossa vida. Sentimos a presença de Deus que vem ao nosso encontro nesses dias de aridez. Quantas são as pessoas que, como diz o Salmo 22, 23, atravessam vales tenebrosos. Mas é nesses momentos e nesses vales que Deus vai ao seu encontro e as resgata, trazendo-as de volta para junto do rebanho e reconduzindo-as por verdes pastagens, por lugares seguros, por verdes prados e campinas. Temos assim duas imagens que se contrapõem: a da escuridão dos dias nublados e a do sol que banha os prados e campinas para onde as ovelhas são conduzidas. Tudo isso é resultado de um amor incondicional de Deus por nós, que nos quer sempre junto dele, porque junto dele encontramos segurança. É um Deus que cuida e protege. Nada mais confortante do que essa imagem do Deus protetor revelada no Bom Pastor. Podemos assim visualizar aquela imagem clássica de Jesus Bom Pastor trazendo nos ombros uma ovelha fragilizada que encontrou ferida, dispersada do rebanho. Essa imagem ganha força no Evangelho de hoje através da parábola que nos é proposta. No Evangelho temos uma parábola que é, ao mesmo tempo, uma pergunta. Se temos 100 ovelhas e perdemos uma, qual deve ser o nosso procedimento? E se formos bons pastores, deixaremos as outras 99 na segurança do redil e iremos atrás daquela que se perdeu. E não descansaremos enquanto não a encontrarmos. Não a encontrarmos. Quando a encontrarmos, enfaixaremos sua perna, a colocaremos nos ombros e, chegando junto dos amigos, faremos uma festa, porque, embora machucada, encontramos com vida a ovelha que tínhamos perdido. Somos muitas vezes essa ovelha. E Deus é esse pastor bondoso que vai ao nosso encontro, cura as nossas feridas, nos coloca nos ombros e se alegra com a nossa vida e a nossa volta. Sempre que uma ovelha se desgarra do rebanho ou se machuca, Deus procede assim com ela. Como é bom saber que temos um Deus que nos ama tanto. O coração de Deus se alegra e há festa no céu cada vez que um pecador se converte, cada vez que deixamos as ovelhas do mal, as obras do mal e fazemos o bem, cada vez que retornamos ao seu caminho. É esse o coração de Jesus.
celebrado nesse dia. Um coração capaz de se compadecer de nossos sofrimentos, um coração compassivo, um coração que sangra cada vez que um filho seu se distancia. A segunda leitura fala do amor de Deus que foi derramado em nós por meio do seu Filho Jesus, que deu a vida por nós. São Paulo da Cruz diz que a paixão de Cristo é a mais estupenda obra do amor de Deus. Pela paixão de seu filho, Deus se revelou extremamente apaixonado pela humanidade, dando-nos vida plena, resgatando dos nossos pecados, das nossas dispersões, do caminho da morte. É o pastor de que fala Ezequiel na primeira leitura. É o Senhor, nosso pastor, de que fala o salmo de hoje, não deixando que nada nos falte, mas cumulando de amor a nossa vida, expresso nos gestos amorosos que o salmo relata. É o Cristo, bom pastor, manso e humilde de coração, que morreu por nós quando ainda éramos fracos, para nos fortalecer. É aquele que festeja quando encontra a ovelha perdida. Assim Deus demonstrou seu amor para conosco, oferecendo seu Filho em sacrifício quando ainda éramos pecadores. Querido irmão, querida irmã, todas essas confortantes imagens que aparecem na liturgia desse dia devem nos ajudar a crer mais no amor de Deus e demonstrar isso na prática, amando também os nossos semelhantes e dando a vida por eles, se preciso for. Nisso consiste o amor de Deus e nisso deve consistir o nosso amor, que nós saibamos nos doar mais uns aos outros, de modo que esse amor misericordioso do coração de Jesus se revele no nosso coração, tornando-o semelhante ao dele. E reze assim comigo. Divino Espírito, dá-me um coração semelhante ao de Jesus, preocupado com quem se extraviou e deve ser reconduzido ao bom caminho do Pai. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Amém.